continuar. E é isso, né? Hoje, né, nós estamos aqui com a Emilene, né? A Emilene Freire, que é psicóloga, ela é coordenadora do GAAP, ela é facilitadora de núcleos de apoio ao pós-adoção. Emilene, assim, eu digo que eu sempre, o pessoal daqui de Pernambuco, eu sou elogios, porque graças a Deus, quem vive na Gleice sabe bem disso também, né, Gleice, que está também do lado de cá. Graças a Deus, Yara também está aqui conosco, há muita união, né, entre os grupos, então é verdadeiramente um trabalho coletivo de todos os GAAs, e a Emilene é uma de tantos, né, colegas nossos, querida, assim, muito solícita sempre, né? Muito gentilmente, não esqueço, né, desse último Dia das Mães, a gente fez lá a nossa live, foi um momento bem bacana também. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as etapas, né, comportamentais de cada idade. Por que a gente fala, né, decidiu conversar um pouco sobre isso? Porque às vezes acontece, né, Milene, e ela vai falar certamente, há pessoas que acreditam que tudo no que se refere ao comportamento, principalmente dos filhos por adoção, por assim dizer, se justifica porque aconteceu isso. E a gente vai ver que há coisas do comportamento existe porque é típico daquele momento, né, daquela faixa etária, digamos assim. É natural que ocorra aquele tipo de comportamento. Então, eu acho que a tarde de hoje vai ser bem bacana da gente poder observar e aprender um pouco sobre isso, né? Para quando os filhos de vocês chegarem, né, a gente está um pouco mais preparado, e para quem já está com seus filhos, é o meu caso, é o caso da Emilene, é o caso e do Pedro Rodrigo, que já vai ser papai de novo, né? E de tantos outros que aqui estão da Iara, da gente compreender, né? Acho que nunca é demais a gente aprender, na verdade, nunca, nunca mesmo é demais. Então, Emilene, gratidão desde já, vou passar a palavra para você. E hoje a gente tem muito o que aprender com você, com certeza. Eu que agradeço, Reino, pelo convite. Eu vou apresentar aqui, aí tu me fala se está aparecendo, tá? Foi? Deixa eu ampliar. Pronto. O áudio e a imagem tá ok? Então, vamos lá. Bom, gente, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu vou trazer para vocês um pouco de um misto, eu diria assim, um pouco de minha experiência e também uma pontinha de teoria, mas porque é uma pontinha de teoria, porque a intenção hoje não é teorizar, é só que a gente tenha acesso, né, a um mínimo de informação para a gente ter um respaldo do que a gente está falando. E aí eu vou falar com vocês hoje sobre as etapas comportamentais do desenvolvimento infantil. E aí minha fala, ela está embasada em quê, né? Eu tenho 11 anos de militância na adoção. Nesses 11 anos, eu já trabalhei por alguns anos em acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Já trabalhei em histórias de adoção, que eu não sei dizer ao certo quantas, perdi as contas. E trabalho como psicóloga clínica em diferentes situações, né? Eu trabalho desde acompanhando pessoas que estão aguardando a chegada dos filhos, acompanho crianças e adolescentes que foram adotadas, crianças que estão no acolhimento institucional ainda, e faço a facilitação dos grupos de apoio à adoção, tanto da APEGA, né, que é a Associação Pernambucana de Grupos de Apoio, quanto do GA Paulista, que é o grupo de apoio do qual eu faço parte da coordenação. E aí, eu tenho um apanhado, né,
um olhar assim bem amplo sobre essa criança, porque é um olhar que eu tenho cuidado de entender não simplesmente como psicóloga, mas como uma pessoa que esteve dentro do acolhimento, como uma pessoa que está na clínica com essa criança e com esse adolescente, e entendo os impactos, né, do acolhimento, da adoção, da violência, da negligência, e aí eu acho que o somatório disso me faz falar sobre o desenvolvimento de uma forma um pouco mais acessível, né? Que a gente possa, eu penso que aqui devem ter, como a Reni falou, tem pais, né? Tem professores, deve ter psicólogos também, mas enfim, e aí eu não queria deixar uma coisa teórica, eu queria que fosse uma coisa realmente acessível a todos, que não só os professores fossem entender, né? Não só os pais de crianças de tal idade, então que fosse uma coisa bem mais acessível. E aí eu trouxe, resumidamente, só para dar um norte para a gente e de uma forma bem tranquila para a gente conseguir acessar isso e refletir sobre cada etapa do desenvolvimento infantil, certo? Então, eu vou passando aqui para vocês poderem acompanhar. Só um segundo. Então, vamos lá. E aí, não, por favor, não deixem de interromper, que é para a gente fazer isso juntos, tá? O que eu vou trazer para vocês como referencial? A gente tem muitos referenciais para falar de desenvolvimento, mas tem um que eu acho bem interessante, assim, para trazer em linhas gerais, para desenhar um pouco essa fala nossa, é a teoria de Piaget. Então, segundo Piaget, há 4 períodos fundamentais ao desenvolvimento do indivíduo. Tais fases acontecem na mesma sequência para todas as pessoas, mas a divisão destas faixas etárias é uma referência e não uma norma rígida. Ou seja, quando a gente vai falando de 4 a 7 anos, e aí você pensa, poxa, mas meu filho, meu sobrinho, ou uma criança tal que eu conheço, está nessa fase de 4 a 7 anos, mas não apresenta esse mesmo desenvolvimento. Então, será que é um atraso? Será que ele tem algum problema? Não necessariamente. Pode haver, né? Claro, algum comprometimento. No entanto, cada sujeito, ele tem a sua singularidade, né? Então, cada pessoa, ela responde diferente a essas diferentes etapas. Então, isso não é via de regra, isso é uma linha geral para que a gente possa ter uma noção em termos de desenvolvimento até neurológico mesmo, até onde aquela criança pode ir, o que ela pode entregar, o que eu posso cobrar dela, qual a melhor fase para fazer esses tipos de investimentos? Será que eu estou exigindo para além do que a idade dela permite? Então, seria mais para nortear nesse sentido, tá? E aí, a sequência é sempre essa do desenvolvimento, que eu acho a sequência que eu vou trazer, mas em termos de ser simétrico, assim, 7 anos tem que ser isso aqui, não precisa ser tão rígido nesse sentido, sabe? O início e término de cada uma dessas fases pode sofrer variações em função das características da estrutura biológica de cada indivíduo. Além disso, a riqueza ou não dos estímulos proporcionados pelo meio ambiente irão afetar significativamente o processo do desenvolvimento. Porque eu fiz questão de deixar essa última frase reforçada aqui na fala. Vejam só. Primeiro, que estímulos a gente está falando, né? Estímulos para um desenvolvimento, eles podem ser dos mais variados possíveis. Então, o que seria um estímulo para um bebê, né? Você apresentar o linguajar, você trazer palavras para essa criança, você interagir com ela, o brincar para a criança, nossa, é um mundo sem fim de estímulos, né? Quanto mais a criança brinca, mais ela é estimulada. Então, é um passeio, é um diálogo, são imagens que ela vê, ouve. Você estimula os sentidos dela, os órgãos dos sentidos, você está estimulando também o cérebro dela. E aí, todos esses estímulos, eles vão ser saudáveis ou não. Por quê? Ou não. Porque uma violência doméstica também é um estímulo. Um feto numa gestação de uma mulher viciada em drogas, ele está recebendo um estímulo, só que um estímulo negativo. Ele está recebendo, né? O uso da droga
ele acaba repercutindo no desenvolvimento biológico dessa criança. Então, tem, por exemplo, a negligência. O bebê que precisa muito de atenção, de carinho, de alimento, né? O bebê ele é muito dependente. Então, esse bebê que não recebe estímulos, que ele é negligenciado, ele tem estímulos negativos a partir do momento que ele é negligenciado. Então, violência, negligência, tudo isso vai afetar. São estímulos da mesma forma, sabe? Mas uns afetam positivamente, outros podem afetar negativamente. Até aqui, fica claro para vocês? Alguém tem dúvida? Posso seguir? Ler esse reino tudo certinho? Tranquilo. Se alguém tiver dúvida, eu vou falando aí. Eu não estou com o chat aberto, então não tenho como acompanhar as perguntas, mas aí vocês vão me passar. E aí eu vou trazer para vocês que períodos são esses que Piaget coloca, né? Que fases são essas que ele está sugerindo? Bom, a gente tem um primeiro período, que vocês vão ler aí, ó, período sensório-motor. Ele é de 0 até 2 anos de idade. Através dos deslocamentos do próprio corpo, a criança conquista o universo à sua volta. Tem conduta social de isolamento e a linguagem vai da ecolalia à palavra-chave. Esses são aspectos assim importantes só para a gente nortear quem é esse bebê. Então, do 0 a 2 anos, aí você vai dizer assim, como assim conduta social de isolamento? Perceba, por exemplo, um bebezinho de meses no berço. Ele pode passar horas ali, com um bibelôzinho em cima dele. Vocês já viram? Já devem ter visto alguma cena, alguma imagem de alguma criança que ela fica, o olhar dela, né, fica retido naquela imagem. Ele balança os braços, ele balança as pernas, ele ri, ele conversa, né, aquela conversinha dos murmúrios da criança. Então, nessa conduta social do isolamento, é porque ele está explorando o corpo dele, ele está explorando o ambiente e construindo essa conexão de dentro para fora, de fora para dentro. Então, ele não tem a distinção, essa distinção entre cada sujeito que cuida dele e tudo mais, isso vai sendo construído, né? Esse desenvolvimento, ele vai fazendo aos poucos o reconhecimento, seja o reconhecimento visual, auditivo, aos poucos ele vai se conectando com os seus cuidadores. Mas é tudo pelo tato, pela visão, e vai construindo, ao passo que constrói. Fisicamente, ele constrói também psicologicamente. Então, ele vai construindo essa relação com o outro. Mas dos 0 aos 2 anos é natural que seja uma criança, né? Porque hoje em dia eu entendo que como a gente tem um boom nos casos de autismo, as pessoas às vezes cobram muito das crianças pequenas de querer ter o olhar dela e achar que se ela não tem a troca de olhares, será que ela é autista? As pessoas já têm ficado um pouco inquietas nesse sentido. Ou, por exemplo, uma criança que brinca muito, só tem 1 aninho, e ela brinca muito sozinha, e ela fica confortável de brincar sozinha, e aquilo gera desconforto para muita gente, né? Será que tá bem? Será que tá tudo certo? É mesmo dessa fase, tá, gente? Não é nada que a gente precisa se preocupar. Mas, óbvio, toda atenção é válida no sentido de que se essa criança tem uma dificuldade de sociabilidade, uma dificuldade de interagir com outras pessoas, aí é outra questão. Mas não é nada surpreendente a gente encontrar uma criança de 0 a 2 anos nesse processo de autodescoberta, né? De isolamento para se descobrir mesmo. E com relação à ecolalia, o que é a ecolalia? É a repetição das palavras, tá? Então, você diz para ela, fala mamãe, aí ela, mamã. Ela não falou que ela tem um discurso e mente e cérebro, o cérebro ainda não está preparado para a formação de frases, então ele tem um acesso muito fácil à repetição, e aí é quando eles vão encontrando o sentido das palavras, e de 0 a 2 anos eles já começam a usar as palavras-chave. Então, você vai ver as crianças falando água, só sabe falar água, não sabe dizer, mamãe, eu quero água. Mas ele diz água que ele consegue o que minimamente ele está precisando. Então, eles conseguem fazer esse tipo de discurso. Alguns, e aí percebe que eu tinha falado anteriormente, alguns vão mais à frente, né? Alguns vão chegar e falar frases nesse período, e aí você, meu Deus, será que ele é demais? Será que, né, tem alguma coisa diferente com ele? Não, justamente por não ser rígido, a questão da transição de uma fase para outra. Então, algumas crianças já conseguem, sim, dizer frases
com menos de 2 anos de idade. Ok? Aí eu vou passar para a próxima página. As meninas, como é que tá aí? Posso? Pode sim. Vamos lá. Dá só um delayzinho, porque ele fecha a minha página, se eu for abrir de imediato. Pronto. Aqui a gente chega no período pré-operatório, que ele vai desde os 2 até os 7 anos de idade. Mas esse período pré-operatório, ele é dividido em 2 fases. Então, eu vou trazer a primeira fase para vocês do período pré-operatório, que é o período simbólico. Ele vai de 2 a 4 anos. Então, são as crianças pequenininhas, né? Eles percebam que ele saiu do bebê. Ele já chegou de 2 a 4 anos, ele saiu do bebê. E aí, quando você pode pensar assim, então, até 2 anos é bebê, normalmente a gente considera, né, a psicologia infantil, ela coloca a clínica do bebê de 0 até 2 anos, e aí compete realmente aquele período. Uma coisa importante para a gente pensar, que eu acho que é até uma fala que Reni trouxe no início, de como é que a gente vai entender esse desenvolvimento e associar ou não ao desenvolvimento da criança. Por exemplo, é importante saber o histórico dela. É importante quando você adota uma criança, você saber o histórico. E aí o histórico, ele vem um pouco defasado, porque as pessoas não têm, no acolhimento ou na vara da infância, quando vão lhe passar essa história, eles não têm propriedade com riqueza de detalhes, eles não sabem os mínimos detalhes, eles podem não saber como se deu a gestação, por exemplo. Então, existe uma lacuna muitas vezes. Perceba que ainda é uma dificuldade para a medicina, eu não sei se para a medicina ou para alguns médicos, mas, em linhas gerais, a gente vê médicos muito disponíveis, muito acessíveis para trabalhar uma criança que foi adotada, e outros um pouco travados nesse sentido, de, mas eu não sei como foi, né? Me conta o histórico, eu não tenho histórico. Mas você consegue esse histórico, mas... E, às vezes, realmente falta. E aí, seria fazer exames para trabalhar com o que se tem, né? Então, assim, não é porque a gente não tem acesso a absolutamente tudo que a gente não tenha como ter um acompanhamento saudável dessa criança, tá? Então, aí, isso eu acho que vale até para quem se pergunta, eu acho que eu não adotaria adolescente, não. Por quê? Não só porque eu não sei do histórico dele. Ele vai ter saúde da mesma forma se você adotar ele adolescente, mesmo você não tendo esse histórico, tá? Esse histórico, ele não é crucial na vida de uma pessoa. Ele é importante, mas o que não tiver, até para você ter ideia, já acompanhei crianças grandes, crianças de 9 anos, sem cartão de vacina. Então, assim, até o sistema de saúde ele consegue dar conta disso, porque tem vacinas que ele não vai poder tomar, na dúvida, e outras ele vai tomar. Então, assim, isso não justifica, sabe? Se for por isso, isso não justificaria, porque a criança ela pode ter saúde física e mental, sem necessariamente ter esse histórico aí pregresso. Uma coisa que muitas vezes já vi acontecer, muitas vezes conto, acho que é importante para o desenvolvimento, uma das coisas que mais me chamou a atenção é o uso de drogas pela gestante, né? Porque, assim, eu já acompanhei criança com crise de abstinência ao uso de drogas e foge um pouco daquilo que a gente estava colocando dentro do desenvolvimento saudável, né? É uma criança que ela grita muito, que ela é muito agitada, que ela chora muito. E aí, isso também confunde muitas vezes com o bebê em depressão. Então, a depressão ela também pode acometer bebês. E aí, o bebê em depressão, e a depressão no bebê, normalmente, ela se dá, assim, normalmente não. Em muitos casos, quando a gente vê casos de negligência, a negligência ela pode levar o bebê à depressão, porque como ele é muito dependente, isso torna um bebê em sofrimento, né? E aí, nessa configuração, a gente pode ter uma criança com abstinência de droga, uma criança, vou dizer, com depressão, um bebê ainda. A gente está falando de bebês. E aí, por que eu venho levantar essa discussão antes da gente seguir para a criança, ainda focada no bebê? Porque não foi 1 ou 2 vezes que eu vi pessoas pensando o seguinte, eu vou adotar bebê. Porque bebê, eu não preciso ter problema. Eu não vou ter problema. Eu não tenho que lidar
com a história de vida dele, eu não tenho que lidar com problemas de antes dele chegar à minha família. Então, assim, se você está optando pela adoção para não ter que lidar com a história de vida do seu filho, talvez a adoção precise ser repensada, ela precisa ser de fato entendida, porque mesmo bebês, eles têm história. E quando você recebe um bebê por adoção, você não recebe assim, me dá todo o histórico dele, que eu vou avaliar, porque se a mãe usou drogas, eu não quero, se foi negligenciado, eu não quero, se sofreu violência, eu não quero. Então, até o entendimento sobre a adoção precisa ser repensado. Por quê? As crianças que vêm para a adoção, elas, em sua maioria, em sua grande maioria, elas não foram crianças desejadas, que viveram em lares saudáveis, que, sabe, tudo muito bonito, muito saudável, muito estruturado. Elas foram para a adoção, geralmente, raros são os casos, acho que é um mito que a gente precisa quebrar, raríssimos são os casos de orfandade. A grande maioria avassaladora são crianças que vieram de negligência, violência, violação dos direitos, né? Então, num quadro como esse, eu entendo que quando eu estou falando de violência, negligência, violação de direitos, eu estou falando de um ambiente que não é saudável. E aí, se alguém está indo para adoção, esperando que em contrapartida chegue uma criança com um histórico bonito e saudável, essa expectativa ela precisa ser trabalhada, sabe? E aí eu tô fazendo essa introdução para que a gente entenda que, se quer os bebês, a gente tem aquela teoriazinha velha, fadada, de 100% de garantia que eu não preciso lidar com história, com problemas, com nada. Não necessariamente. Milene, Pois não. tem uma pergunta dentro disso que você está falando. A Márcia Lopes, ela pergunta, como podemos ter acesso ao histórico de saúde da criança? A vara tem? Então, a vara ela tem, entrega a você, inclusive, esse histórico. O que eu recomendaria? Que você busque o necessário nesse histórico. Como seria isso? A vara, normalmente, ela vai chegar, quando ela lhe procurar e fizer a aproximação, você decidir pela adoção, ela vai lhe dizer, né, como foi o histórico dessa criança. Mas, veja só, até essa criança chegar no conselho tutelar para acompanhar a família, para ir para um acolhimento, houve uma lacuna. Algum período da vida dessa criança não teve acompanhamento. Então, esse período é muito difícil ter propriedade dele, sabe? Então, assim, por mais que a vara tenha, ela vai ter um histórico que ele tem um limite. Ele não tem. Não é sei lá, não é uma coisa ipsiliter da história da criança, não vem tudo, né? Então, vai ter, eu acho muito, muito raro, são muito raros os casos acho que só os casos vou dizer a vocês, de entrega voluntária para adoção. Porque é uma mulher que decide, ainda na gestação, entregar, a vara da infância começa a acompanhar essa gestação dessa mulher e vai acompanhar até a entrega. Acho que são basicamente esses casos, assim. Ou uma criança que né, acabou órfã, e aí eram pais cuidadosos, né, pais atenciosos, que cuidavam da saúde dela, que tenha cartão de vacina, que tenha histórico de gestação, que tenha tudo. Mas dificilmente a gente encontra na íntegra esse histórico. Mas a vara da infância, ela passa, e também a casa de acolhimento vai fazer um contato com você explicando, né, como é que foi essa passagem durante o acolhimento, porque é importante que você se aproprie também. O que essa criança come, se ela tem dificuldades de sono, se ela tem, né, qualquer questão assim da rotina, você precisa saber para poder ir com essa criança para casa. Então, o histórico, todo mundo tem acesso, sim, quem for adotar de fato a criança, tá? E aí eu vou entrar, então, nos 2 a 4 anos, tá, gente? No período simbólico. Vejam só. Nesse período, tem o surgimento da linguagem, do desenho, da imitação, da dramatização, entre outros. É um período da fantasia e do faz de conta, podendo criar imagens mentais na ausência do objeto ou da ação. A linguagem está a nível do monólogo coletivo, ou seja, todos falam ao mesmo tempo.
sem que respondam à argumentação uns dos outros. É uma socialização vivida de forma isolada, mas dentro do coletivo. Existe uma superdeterminação, também conhecida como teimosia. E essa é a fase do egocentrismo. Tudo é meu. Alguns chamam da adolescência da infância. Vejam aí, né? De teimosia, isolamento, tem tudo um pouco. Se vocês chegarem num jardim de infância, eu acho que vocês enxergam isso aqui com toda clareza, né? Eu acho que a criança ali que está chegando na escola, vejam que ela está saindo da fase do isolamento e entrando nessa fase de uma socialização isolada. Então, assim, eles interagem, mas eles não estão interagindo necessariamente conectados. Eles estão interagindo. Está cada um vivendo o seu coletivamente. E geralmente em harmonia. É interessante como eles conseguem, assim, eu acho que essa fluidez que vai vindo tudo junto, linguagem, desenho, imitação, dramatização, isso dá uma certa habilidade para eles oscilarem dentro desse coletivo, né? Então, assim, é bem mais confortável. E aí eu falo até de quem passou muitos anos no acolhimento, eu via isso a olhos nus, era bem interessante, como quando tinha um intervalinho assim, vamos fazer uma recreação, juntava todas as crianças. As crianças de 2 a 4 anos, elas não demonstravam ser crianças tão, como eu posso dizer, feridas, talvez, por estar em acolhimento, por estar longe da família. Não que elas não sentissem, por favor, mas elas conseguem transitar mais facilmente, elas estão mais disponíveis afetivamente para oscilar. Então, assim, elas iam de uma cuidadora para outra, elas estavam rindo, brincando o tempo todo, e aí você pode dizer, então, opa, acabei de achar, né? É fase de adotar a criança, dos 2 a 4 anos, porque ela não vai, né? Ela não vai achar ruim nada, ela vai... Então, gente, não necessariamente, né? Falo isso a nível de desenvolvimento, mas afetivamente, a falta de uma família, ela fere a toda e qualquer criança, tá? Então, assim, não tem como também, acho que a minha intenção é o tempo todo estar quebrando mitos e tabus. Não tem como também a gente esperar adotar uma pessoa que passou por negligência, por violência, por acolhimento institucional, por cuidados coletivos, porque o acolhimento institucional, ele tenta a todo tempo, né? Felizmente, a gente vem crescendo o acolhimento institucional para ser um acolhimento humanizado. Então, ele vem crescendo nesse sentido de dar individualidade do sujeito, mas é um espaço coletivo. Percebam, são idades que pedem pelo individual, né? Quando eu quero tudo meu, como é que eu sou egocêntrico se eu vivo com 20? Né? Como é que eu vou lidar com esse meu egocentrismo? E aí, é a fase da teimosia, então, assim, ainda vem o que a gente chama de teimosia, né? Na verdade, é a superdeterminação. A gente entende como teimosia, mas essa superdeterminação é um sujeito que está explorando o seu meio. Ele nada mais... Sabe aquela boa e velha cena do supermercado, que todo pai e toda mãe diz, meu filho nunca fará, que está gritando e que faz aquele escândalo no mercado? É isso, sabe? É essa determinação. Eu quero. E aí ele é egocêntrico, então ele quer mesmo. Mas a gente precisa entender, assim, que não por isso a gente não vai dar educação. Não por isso a gente não vai ensinar. Então, o diálogo que se estabelece, ele é um diálogo, é uma linguagem que precisa ser acessível para essa idade, que precisa colocar um pouco de uma educação, né? um pouco, eu digo assim, dentro de um momento de uma crise de uma criança, de muito choro, é muito difícil que ela nos ouça. Então, o mais fácil é acolher aquilo, aquela teimosia, como superdeterminação, de dizer, olha como é decidido, olha como está querendo chegar e dizer que veio para o mundo, né? É esse olhar sobre a criança que a gente precisa ter um olhar de que isso é saúde. E aí você vai dizer, saúde para mim era falta de educação. Não necessariamente, depende muito mais do nosso olhar do que sobre o que ela está mostrando. Então, muitas vezes a criança, ela não consegue... Vejam que a linguagem dela nessa idade, inclusive, ainda está muito, como posso dizer, muito, muito pobre.
E aí ela ainda não consegue trazer para as palavras elaborações de dizer, sabe, de negociar, por exemplo. Poxa, mãe, leva esse danoninho aqui que eu quero que você leve, por favor. Não, ela não está nesse lugar ainda de uma negociação, por exemplo, né? O cérebro dela ainda não está pronto para nada tão elaborado. Então, ela só diz que quer, e quer, e quer, e quer. E aí a gente precisa ter esse entendimento para poder ir ajustando isso com a criança. Então, sabe, um exemplo, certa vez que eu achei genial, tentei colocar em prática, realmente funcionou, achei bem interessante. Eu vi uma criança no mercado muito pequena, que ela estava andando com um salgadinho na mão. Ela dava voltas no mercado, para cima e para baixo, acompanhando o pai com o salgadinho na mão. Aí passou aquelas gôndolas enormes, cheias de salgadinho. Ele ficou parado ali, ó, olhando por séculos. E aí teve uma hora que ele perguntou ao pai se podia trocar. Então, perceba, ele não quis levar, né? A gente imagina, até no olhar da criança, um castelo de salgadinhos. Então, ele não fez o escândalo, ele também não tinha habilidade para negociar, mas ele perguntou se podia levar outro. E aí o pai disse, pode, desde que você deixe esse. Uma troca é possível. E aí o pai trocou. E aí ele foi embora feliz, numa realização. Então, veja, para a criança, ter conseguido isso é uma conquista incrível. Isso vai fazer uma diferença na vida adulta. Isso faz, sabe, isso é tão particularmente tão grande para a criança, ela ter conseguido, com o pouco linguajar que ela tem, ela ter conseguido negociar, isso faz ela dar um passo à frente, isso é muito saudável. E permite que ela não fique só presa a esse lugar da dita teimosia, sabe? É quando ela se vê super determinada e em lugar da gente dizer, cale a boca, pare de chorar, a gente está dizendo, você é determinado, você quer muito isso, vamos negociar, vamos... E aí você vai oferecendo estímulos positivos, no sentido de dizer, sim, você pode ser super determinado. E essa super determinação vai fazer diferença para a vida toda, imagina. Para a gente, quanto cada um de nós deve estar catando lá na infância ações que nossos pais, nossos responsáveis tiveram, que fez toda a diferença para a gente hoje se sentir mais autônomo, mais capaz, mais independente, ou não também. E aí, essa fase tem essas marcas, né? Tem esse registro muito forte de... acho que é um pontapé inicial para uma vida social, para uma construção mais ampla. Antes, é muito mais a incubadora daquele sujeito, né? É muito mais sentidos, são os órgãos dos sentidos que estão amadurecendo, e aqui já começa os afetos, a mente, a coisa a funcionar de uma forma mais organizada. E aí o nosso lugar enquanto adultos, ele é um lugar importantíssimo. Eu acho que é interessante a gente ter esse cuidado e essa atenção, especialmente para que a gente não fique preso àquele discurso da birra, especialmente quando a gente vai falar da adoção. Por quê? Especialmente porque as pessoas acabam tendo um olhar um pouco limitado, mas eu acho que é um olhar até cultural, né? Se a gente vê uma criança que vive num ambiente, numa família saudável, fazendo uma birra, e a gente não consegue olhar para além da birra, pensar como é que eu posso acolher, o que é que ela está querendo me dizer com a birra. Se a gente já não tem essa prática, imagina a adoção, que aí a gente vê, é muito tendencioso as pessoas pensarem, porque foi adotado. Adoção, e até acho importante vocês, enquanto famílias que vão receber seus filhos por adoção, acho importante se apropriar disso também, porque, lamentavelmente, não são um ou dois casos que a gente vê de pessoas que adotam e aí os familiares não adotaram. Então, o pai adotou, a mãe adotou, mas o avô, o tio não. E aí, na primeira birra, é uma oportunidade ímpar para quem não adotou, né? Para os parentes que não adotaram, dizer, a adoção, tá vendo aí? E aí você vai dizer, estou vendo nada de adoção, não. Estou vendo uma criança de 2 a 4 anos que vai fazer birra. Porque eu já ouvi isso. Eu fui lá na reunião do GAR recomeçar e a Emilene falou para a gente que tem isso. Não, é da idade. E se ele fosse biológico, ele ia fazer birra. Mas
Eu vou além, vou trazer aí para vocês acompanharem o raciocínio comigo. Se eu tenho uma criança de 2 a 4 anos que está nessa fase, veio de uma vivência coletiva, veio do acolhimento institucional, onde ela não pôde experimentar isso aqui. Isso aqui foi, não vou dizer vetado, porque não foi intencional do acolhimento vetar, mas dentro de um contingente de 20, 30 crianças, minimamente foi empobrecido, né? Poderia ter sido mais bem explorado. Então, assim, uma educadora social, ela não tem como dar conta de 15 crianças fazendo birra ou teimosia, né? De acolher a dor de cada um, não dá. É humanamente impossível. Então, essa criança vem naquele desejo que ficou latente ali de querer explorar esse egocentrismo e não ter tido a oportunidade. E ela chega na tua família, agora é minha vez, né? Agora eu posso. Agora tudo é meu, né? E aí, o primeiro não que ela recebe pode ser extremamente desafiador. Porque, perceba, é também o período da elaboração da imaginação. A imaginação, ela começa aqui a entrar, né? A funcionar muito bem, a entrar a todo vapor. E aí, ela imaginou, quando disseram, veja, você saiu de uma família, alguém trabalhou isso com ela, algum profissional do acolhimento deve ter trabalhado com ela, que ela saiu de uma família, o porquê que ela saiu daquela família, o que ela, enquanto sujeito, merece, de forma saudável, viver. Por conta disso, um juiz chegou, mandou para outra família, que tem essa saúde a oferecer. Quando vai se trabalhando isso, primeiro que nem se trabalha assim, como eu estou verbalizando para vocês, a gente trabalha isso com brincadeira, com livros, com vídeos, a gente vai introduzindo isso para a criança, para que ela elabore o luto da família de origem e se prepare para a adoção. Nessa transição, nesse imaginário, ela diz, oba, então agora eu estou indo para uma casa onde eu vou ter tudo, onde eu vou ter amor, brinquedo, família, tudo que eu quero. Pronto. Então, ela chega na sua casa, muitas vezes, com fruto dessa imaginação, pronta para ser egocêntrica e pronta para explorar as relações com você, mas supondo ela que se você desejou ter uma criança, então você deseja uma criança super determinada, ou não? Será? Será que a gente está pronto para essa superdeterminação? Então, acho que fica aí a sugestão para a gente refletir sobre essa criança de 2 a 4 anos e, mais uma vez, vocês vão me ver falando de que não tem isso que foi adotado, logo temos problemas, não. E nem tem isso de que se eu adotar bebê, se eu adotar pequenininho, não temos problemas. Na verdade, sobre os problemas, o que eu teria a dizer é que, se não quiser trabalho, o mais indicado é não ser pai e não ser mãe, porque ser pai e ser mãe dá trabalho, certo? Então, fases à parte, adoção à parte, história de vida à parte, exige esse lugar que a gente sai da nossa serenidade, da nossa tranquilidade, para ter que lidar com uma teimosia, por exemplo, e ter que lidar com ela de forma a lembrar que o cérebro maduro, a pessoa responsável, sou eu, né? Então, eu não vou estar responsabilizando, culpabilizando. Ai, mas isso é culpa da história de vida dela, mas o que passou, passou. A gente não tem como resgatar. Aí agora eu vou pegar aquela história lá e fazer ela ter sido saudável. Eu não vou. Então, o que é que eu posso fazer? É daqui para frente. O que é que eu vou trabalhar daqui para frente? Primeiro, eu tenho que ter consciência disso, que o que eu tenho em mãos é isso, é esse cenário. Tem que entender também que, tá, mas espera aí, Emily, eu não estou esperando de 2 a 4 anos, eu estou esperando a criança acima de 7 anos. A gente vai falar sobre ela, e aí você vai se organizar mentalmente. Acima de 7 anos eu posso esperar isso, tá? Entendi. O adolescente, eu posso esperar aquilo, joia. Mas é aquele período que a gente falou anteriormente e eu não estava lá, e não foi saudável. Aí a gente vai ressignificar essa fatia que você não esteve presente na vida do seu filho. Ela não se apaga, mas ela é passiva de ser ressignificada. Então, você não vai conseguir dar enfeitar essa história e transformar ela, mudar ela. Ela existiu. Então,
se existiu, não se apaga, mas é passível de ressignificar. Então, você pode também ir pensando isso para se preparar, para se trabalhar, para quando seu filho chegar, o estágio de desenvolvimento que você não esteve presente, que faltou estímulo, você vai trabalhar para abastecer. Como é isso na prática, Milene? Eu atendo crianças, acho que tem uns 3 casos, pelo menos, mais recentes que eu recordo, que na faixa de 7, 9, 8 anos, e chegaram analfabetos. Então, analfabetismo nessa idade é o que eu mais vejo, é muito frequente, porque, óbvio, né, se a gente está falando de negligência, a última coisa que os genitores, se foi violência, se foi negligência, a última coisa que eles teriam feito era levar para a escola assiduamente, uma escola, né, com a mínima qualidade possível. Então, assim, analfabetismo é muito comum, ou analfabeto funcional, acho que chama, né, que não interpreta, enfim, junta letras. E aí essa criança, ela chega com a autoestima ferida, né, porque ela entra numa escola e a escola tem que entrar pela idade e não pelo que ela sabe. E aí ela está em uma sala onde os amiguinhos estão multiplicando, entrando na multiplicação, já somando, multiplicando, já estão lá montando frase, interpretando o texto, e ele não sabe ler. E aí você vai dizer, meu Deus, coitados desses pais. Não, são pais que vão atrás de uma psicopedagoga, de uma aula de reforço, estão em casa toda hora entregando estímulos, estão investindo na autoestima, sabe? E aí, quando eu falo de investir, não é só um investimento financeiro, é o estar junto, é apoiar, né? Então, assim, tá perdido, porque ele chegou aos 8 anos, meu Deus, não tem o que fazer, ele chegou aos 8 anos analfabeto. Tem muito, e conheço, assim, ferinhas que saíram dentro de 1 ano e meio do analfabetismo para equiparar com a turma. Então, mas assim, não fizeram sozinhas, fizeram porque os pais foram pais conscientes, pais que se prepararam para a adoção, pais que cuidaram do pós-adoção também, porque a rede de apoio, ela também dá esse acolhimento, sabe? Você tem hora que você faz, meu Deus, eu digo que não para dar educação, ou eu digo que sim para deixar que ele seja super determinado e ele também elabore um pouco das faltas que ele teve no passado. O que eu faço? Aí, quando você procura grupo de apoio ao pós-adoção, porque lá vão ter profissionais e pais que vão trocar figurinhas. E aí isso dá essa sustentação a você também, enquanto pai e mãe. Então, é muito importante que você cuide desse antes, durante e depois da adoção, porque não é só a criança que vai ter que lidar com a história dela, você também vai ter que lidar com a história e com as fragilidades. Gleice, eu posso passar? Tem uma observação, Emilene, da Viviane Aires. Muito importante esse tópico. Precisamos também lembrar que a criança vai o que a criança vai ouvindo constantemente pode se tornar verdade para ela e ela começar a acreditar que por ser adotiva não pode progredir. Maravilhoso. É muito isso. Só que isso para bom e para ruim, porque isso não deixa de ser estímulo. Então, se você faz, nossa, como você é inteligente. Caramba, você conseguiu fazer essa soma. Enquanto assim, ele está aqui na cabeça, meu Deus, meus amigos estão multiplicando, e eu não sei. Eu estou aqui enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto psicólogo. Gente, tu fez tudo isso já. Como é que tu chegou um dia desse, tu já vai aí? Olha só. E aí ele faz, né? Sabe? Será? Será que eu sou bom? E aí ele vai se apropriando dos pequenos passos. Isso dentro da criança, isso é muito grande. Então, assim, lamentavelmente, a gente não pode blindar a criança ou o adolescente dos discursos pejorativos, dos discursos de preconceito. Então, infelizmente, eles vão ouvir pessoas que vão olhar de lá, que vão, sabe, falar, isso é porque foi adotado, e etc, etc. Mas acho que uma coisa que cabe é preparar essa criança para lidar com o mundo, né? Então, enquanto a gente não tiver um mundo sem racismo, sem homofobia, sem misoginia, sem preconceitos, inclusive preconceitos com relação à adoção, a gente vai ter que preparar as crianças para lidar com isso. E aí uma forma que eu gosto de preparar muito é com livros, vídeos e muita conversa.
que aos poucos aquilo vai apropriando, vai empoderando aquela criança de que o que está errado é o preconceito, o que está errado é o olhar fadado, não é ele. Ele não está fadado a nada. A gente está falando aqui de desenvolvimento. E, segundo a própria teoria do Piaget, desenvolvimento não para, desenvolvimento ele explode dentro da gente, né? E na infância e na adolescência isso é único. Então, é a gente usar dessa lógica de que uma verdade dita várias vezes, uma mentira dita várias vezes, ela vai se tornando verdade, usar dela para pensar. Da mesma forma que uma mentira pejorativa, negativa, um preconceito, ele martela até que fere, um estímulo positivo também. Então, acho que seria muito mais a gente ter essa investida, esse cuidado de estar depositando na autoestima daquela criança que ela pode, que ela é capaz, e a gente está do lado dela nesse desafio, que é desafiador, né, gente? Assim, eu sempre estou falando sobre adoção, eu convido as pessoas a pensar como seria a sua vida tendo vivido violência, tendo sido negligenciado, tendo sido tirado de um lar que você achava que aquilo era o natural, era aquele lugar que era para você viver, e você é tirado por estranhos, colocado numa casa cheia de estranhos, com mais um tanto de crianças sofrendo, chorando, irritadas, nervosas, e ali você vai acalmando, você vai entendendo o que é uma relação, que são relações saudáveis, e aí você começa a perder essas relações saudáveis, porque uma educadora saiu de férias, a outra foi demitida, uma criança que era um amigo, quase que irmão, foi adotado, então, e você nunca mais viu. Então, são coisas muito impactantes, se a gente for olhar em linhas gerais a história de uma criança até ela chegar para a adoção, e ela foi para uma família que ela não desejou, porque eu acho que é uma premissa bem interessante, que a gente, às vezes, tem esse olhar, né, sobre a criança que foi adotada, que é uma criança que desejou, esperou muito, quis muito ser adotada. Não, quem desejou, esperou, quis muito, foi o adotante. A criança, até ela chegar na sua casa, até ela se sentir amada, até ela conseguir fazer trocas afetivas com você, poucas delas desejaram tanto quanto você que está esperando desejou, né? E aí esse desejo ele vai sendo construído pelo afeto, pelo amor, pelo carinho. Esse amor, inclusive, vai sendo construído, né? Então acho que é um olhar importante a gente ter, porque aí eu vou lá em Luiz Schettini, quando ele coloca que o limite não pode ser dado sem amor e o amor não pode ser dado sem limite, que um sem o outro não tem sentido. Então, quando a criança chega na sua casa, que você vai dar limite, lembre-se, ela ainda não tem meu amor. A gente ainda não construiu esse amor, né? Isso não significa que você não vai dar limite, tá, gente? Mas aí é a dose, o cuidado de você ir. É uma escadinha, né? Degrau por degrau. E lentamente e cuidadosamente, até que esse limite, junto com o amor, que eles se fortaleçam, e não tenha dúvida que só dá certo, né? Acho que desses anos todos que eu estou acompanhando histórias de adoção e que pretendo continuar daí para frente sem parar, histórias felizes. Aí você vai me dizer, mas tem devolução, né? Tem histórias infelizes também. Tem desencontros sim, mas em sua maioria, havendo disponibilidade afetiva, havendo preparo, havendo cuidado, sabe? Geralmente dá certo, muito difícil, com preparo, com cuidado, com delicadeza, com atenção, com estudo, inclusive, que você não consiga se conectar, porque é um encontro de pessoas que querem amor, né? Eles querem família, você quer filho, então, assim, é um encontro tendencioso a dar certo. A questão é como essa estrutura ela está sendo cuidada para dar certo. Bom, eu vou seguir aqui para o período intuitivo, tá? É o de 4 a 7 anos. Esse período, a criança acha que tudo tem explicação. É a idade dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Mas por quê? Mas por que eu não posso? Mas por... E aí o porquê ele não se acaba. Distingue a fantasia do real, podendo dramatizar a fantasia sem que acredite nela. Papai Noel, por exemplo. Eu acho o melhor exemplo daqui é o Papai Noel, dá para, né, ter toda a clareza. Que ela distingue a fantasia do real, mas ela pode dramatizar. Então, se ela quiser acreditar em Papai Noel, ela vai acreditar. Mas é aquele acreditar que ela sabe que é fantasia. Mas é gostoso, né? É uma parte muito gostosa da infância de se permitir. Acho que
quando a gente fala, né, do brilho da infância, talvez ele esteja aqui dentro. Porque você sabe o que é real, mas você se permite a fantasia. E é uma delícia isso. A criança ainda não se mostra capaz de colocar-se na perspectiva do outro. Ou seja, a empatia, sabe? Aquela coisa de lançar mão de si mesmo para compreender o outro, para aceitar o outro. E ela pode agir por simulação. Na cidade, a simulação, ela cabe. E eu acho interessante, sabe que eu acho gostoso isso, quando a gente vai fazendo essa leitura, vai refletindo essas coisas, como você percebe, se vocês forem pegando aí uma criança que conheça, o filho, o sobrinho e tal, e for vendo a idadezinha, é muito bonitinho como realmente eles atendem, né, a essa coisa do que cada fase coloca para eles como possibilidades e como cada um explora de forma diferente. Cada um é único, né? Cada um de nós somos únicos, então, assim, cada um responde de uma forma diferente. Mas todos, em linhas gerais, têm essa capacidade de olhar a vida por esse prisma, assim, da infância, o que a infância nos permite, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu acho muito, muito interessante, muito gratificante lidar com essa criança que veio por adoção, que passou por desafios que, enquanto adultos, não passamos por um terço daquilo, ver como a infância resguarda, como ela é aquele pacotinho que deixa a imaginação fazer a coisa ser menos pesada, menos cruel, menos dura. E aí, Emilene, como é que a gente conecta isso também à adoção, ao acolhimento, a esse período aí da família de origem? Vejam só, quando a gente está falando disso, a gente está falando, por exemplo, de noites. Vão lá, vão resgatar a infância de vocês. Noites e medos. A noite e o medo, eles parecem que, na infância, colados, juntos. Então, é uma criança que ela teve medo. Vocês tiveram medo, né? Não sei, desconheço aquela pessoa que busca lá na infância e não teve medo de um monstro, de um escuro, de uma sombra, de qualquer coisa. À noite, ela vinha junto, vinha acompanhada dos medos. E aí, a necessidade de correr para a cama dos pais, só que essa necessidade, ela não é correspondida, porque no acolhimento não tem a cama dos pais, sabe? E aí, esse medo, ele normalmente, ele machuca, porque ele é um medo que não tem esse lugar de acolhimento, de colo. Imagina uma casa com 20 crianças dentro do meio da noite. Elas vão procurar um educador, né? Então, isso fica uma lacuna. Não bastasse, assim, algumas crianças, elas sofreram quadros mais graves de violência, de tudo mais. Então, às vezes, elas chegam inquietas, chegam com noites, sonos perturbadores, né, coisas assim. Outras já acomodadas ao cenário, né, naturalizando o cenário de violência, elas podem abordar outras crianças, né? Eu vi muita criança que não tinha medo quase de nada, passando a temer a sombrazinha que passava, mas aí depois fui vendo que não era dela, era das relações que ela construiu no acolhimento. E aí alguns lá disseram, tem comadre Florzinha. Já chegou, a pessoa chega no acolhimento, primeira noite, cuidado, aqui tem comadre Florzinha. Aí pronto, né? O imaginário estoura e aí aquele medo. Então, assim, é muito complicado para a criança, de fato, ela viver essas fragilidades dentro do acolhimento, porque apesar de conseguir, né, trabalhar o real, ela tem essa fantasia que ela deixa fluir, ela deixa acontecer. Então, ao mesmo tempo que essa idade, ela tem muito a marca, né, dessa doçura da infância, de deixar, sabe, uma história feia ficar bonita, ela também tem essa proporção, assim, do medo ficar maior, porque a imaginação também vai muito além. Tá claro para vocês até aqui, gente? Como é que tá aí, Gleice? Claríssimo. Está ok. Tem aqui um elogio da Márcia Falcomer. Estou admirada com tanta riqueza de conhecimento nesta aula. Muito bom mesmo. Então, vamos lá. Como é interessante, né?
a lógica da gente pensar na educação dos filhos. Vou trazer um exemplo aqui que eu hoje, revendo aqui o assunto para trazer para vocês, eu me peguei pensando nisso. Eu acho que aqui quem já é pai já deve ter, enquanto eu fui falando aqui, foi resgatando, né, pensando coisas que foi fazendo sentido. E aí eu preparando o material, aí eu li essa coisa da capacidade de colocar-se na perspectiva do outro. E minha filha, ela tem 7 anos. Essa capacidade de se colocar na perspectiva do outro tá tão dura. A pessoa doente e eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu tô doente. Semana passada eu não estava bem e ela, mas eu quero. Eu disse, por favor, eu não tô bem, você não tá vendo. E assim, não é que ela não esteja vendo, não é que ela seja insensível, mas o cérebro dela ainda não está pronto, não está maduro o suficiente para alcançar aquela perspectiva do outro, né? E aí, assim, é um processo de repetição. Então, você vai ver muitos pais, gente, isso é de praxe para todo e qualquer pai. Eu já falei 1000 vezes, eu vivo repetindo isso, meu Deus, ninguém me ouve. Mas isso, inclusive, a gente vai estender até a adolescência tranquilamente. Por quê? Tranquilamente não, né? Que os pais ficam muito inquietos. Mas porque o desenvolvimento, ele para algumas conexões funcionarem a nível cerebral, ele vai precisar da repetição. Não vou nem muito longe. Por que vocês ficaram do ensino básico, da crechezinha, até os 18 anos na escola? Por que fica esse tempo todo? E por que eu preciso lidar com matemática desde o berçário até o ensino médio? É para me preparar para, né, para o que exatamente? E se minha carreira não exigir tanta matemática, porque eu precisei, porque aquilo é o aprimoramento do cérebro, né? A gente estimula o desenvolvimento com os problemas, né? Olha o nome que leva. Se eu sei lidar com problemas de matemática, isso me ajuda a ter uma desenvoltura a lidar com outros problemas. E aí você diz, matemática tem a ver com a vida? Tem de alguma forma, porque é o exercício da nossa mente. Quanto mais a gente exercita a nossa mente, mais ela torna-se apta a outros desafios, né? Então, assim, eu não acho que vale desconsiderar nenhum ponto dessa lógica do aprender, dessa construção da repetição. Então, assim como é na educação doméstica, é na escola. Se você pegar uma tarefinha do infantil 2 e pegar uma tarefinha do 4º ano, elas vão ter algo em comum. Por quê? Porque é uma coisa construtiva. Vai se colocando um tijolinho a cada vez para construir essa casinha. Então, assim, vai haver faltas, né? Vai haver lacunas, como a gente havia dito antes, mas nada que não impeça a gente fazer um remendinho nessa construção e seguir construindo, e seguir colocando. Então, isso tanto a nível afetivo, quanto cognitivo, tudo a gente pega. Mas eu faltei, eu não estava lá, ele não recebeu estímulos saudáveis quando era muito pequenininho. Aí a gente faz o quê na construção dessa casinha? Remenda aquela parte e continua colocando tijolinhos. Ela nunca vai ser uma parte que tenha um tijolinho igualzinho aos outros, regularzinho, tal, mas constrói igual, se constrói, essa casa constrói. Então, a gente não precisa também se limitar a esse olhar do estímulo negativo, ou da falta de estímulo, ou da falta de incentivo, de aprendizado. A gente segue construindo com um cuidadozinho, né? Quando a gente tem uma feridinha, a gente cuida da ferida, mas segue construindo, segue adiante. E aí, falando, então, do período operatório concreto, que é 7 a 12 anos. Esse período, a criança ela já tem noções de tempo, de espaço, de velocidade, ordem, organização social de bando, chefiando e admitindo a chefia, já podem compreender as regras, sendo fiéis a ela, inclusive, estabelecer compromissos. A conversação torna-se possível e tem linguagem socializada. Então, assim, por exemplo, a questão das regras, né? Como assim? Significa, então, que mais novo ele não compreende as regras? Vejam só, mais novo ele compreende, mas ele não faz uma elaboração. Então, por exemplo, ele compreende uma regra, mas que esbarra
no colocar-se no lugar do outro. Então, ele compreende muito mais por uma aceitação do que por uma lógica que o cérebro dele acompanha aquele raciocínio, sabe? E aí não significa que abaixo de 7 anos é uma criança que não tem educação, que não tem limite, que não tem sensibilidade, que não dialoga. Não, tudo isso vai ser colocado desde o bebê, tá, gente? Bebê não é só balançar chocalho, a gente conversa com o bebê também. Estímulos, lembrem sempre, a gente vai estar sempre oferecendo aqueles estímulos saudáveis. Mas eles vão chegando juntos, eles vão correspondendo de uma forma mais elaborada, cada vez melhor, conforme estão percebendo o andar desse desenvolvimento. E aí chegou aos 7 anos, dos 7 aos 12, percebe que a maturidade da primeira infância ela já está bem mais consolidada. E aí tudo fica muito mais acessível nesse estágio. Então, por exemplo, vê como é interessante a gente pensar isso na adoção. Eu vou adotar um até 6 anos, que até 6 anos é mais fácil, né? Não dá trabalho, eu não vou esquentar minha cabeça, não vou me preocupar com a história de vida e pronto, 6 anos, batido. Aí você ouve isso aqui tudinho, aí você vai, será que 6 anos? Será que é aos 6 anos que ele vai aceitar mais facilmente o que eu estou colocando? Ou será que é com 8? Fica a reflexão aí para a gente pensar, né? Porque dos 7 aos 12, a maturidade é outra. A percepção, a visão de homem de mundo é outra. Aí você vai dizer, Milene, mas ele tem mais história com a família biológica, ele tem mais tempo de acolhimento, logo, ele tem mais tempo de lacunas, de sofrimento, tem mais história dolorida para viver. É criança igual, é criança, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de deixar registrado é que sempre tem a primeira vez. Todo e qualquer filho que chegar, ele vai ter que ter a primeira vez. Chegou com 18 anos, vai ter a primeira vez, porque vai ter que ir a primeira vez para a escola com você, ele vai ter que te chamar a primeira vez de pai ou de mãe, você vai ter a primeira vez, né? Então, assim, eu acho que cabe muito mais nessas reflexões a gente pensar quais as expectativas que eu estou colocando, né? A história do filho real e do filho ideal. Quais as expectativas que eu estou colocando e o que, de fato, ele tem para me entregar. Então, se for em termos, por exemplo, a gente está pensando aqui de limite, de compreensão, de diálogo, de birra, disso, daquilo, outro, talvez aquele discurso de que eu vou adotar com 5, porque com 5 é bem mais facinho. Não necessariamente. Talvez com 8 seja bem mais facinho. Então, assim, acho que a gente precisa acessar isso até para desmistificar essas coisas e pensar muito mais do que o que vem dessa criança, pensar o que eu tenho a oferecer para essa criança. Quem sou eu? Quem sou eu nessa fila do pão? O que eu estou esperando? Né? Porque eu estou pronto para lidar com birra, eu estou pronto para trocar fralda, eu estou pronto para repetir 1000 vezes. Não faz isso, eu já disse que não fizesse. Eu estou pronto para receber o filho e ele não ser empático. E aí você pode ver, por exemplo, tem um caso que acompanhei um tempo desse, que era adolescente já, tinha 16 anos. E os pais tinham muita habilidade, trabalhavam já com adolescentes e disseram, então vamos de adolescente, né? Vamos lá. E o adolescente chegou com atraso no desenvolvimento. Né? Aí, uma coisa, essa pessoa questionou, ninguém me avisou desse atraso no desenvolvimento. Então, eles não vêm com certificado de garantia, certo? Nem eles, nem filhos biológicos. Filho nenhum vem com certificado de garantia. E aí, quando não é dito, dificilmente, penso eu, pelo menos, que seja por má intenção. Vou mandar esse adolescente aqui com dificuldade de desenvolvimento para aquela família, eu ficar calado, para ver se eles adotam. Aí depois eles que se virem. Gente, é até tolo a gente pensar que alguém numa vara de infância e adolescência vai ter essa postura. A pessoa quer que dê certo. Então, se ela omite, a tendência é que dê errado. Enfim, a gente já ouviu, sim, casos, né? Eu acho que muito está se evoluindo, né, nesse sentido, mas vejo que até casos de pessoas tentando omitir por, sabe, boa intenção, para que seja adotado.
Então, assim, é uma coisa que você deve, quando vai adotar, perguntar, assim, qual é a história, o que é que tem? Tem algum atraso, tem algum déficit, tem alguma doença? Realmente você se apropriar para que a pessoa te diga na íntegra até onde ela sabe, mas pode ser que aquele, sabe, naquele cuidado coletivo que eu estava falando agora há pouco, do acolhimento, talvez nunca tenha se destacado de que aquele menino tem um déficit. E outra questão importante, às vezes, o estímulo pobre ou a falta dele provoca um déficit entre aspas. Por quê um déficit entre aspas? Como assim, né? Porque eu já vi criança e adolescente chegar para mim com transtorno de hiperatividade, de autismo, com tanto diagnóstico, você não faz ideia. E com o passar do tempo, com os estímulos adequados e saudáveis, com muito cuidado, com muito afeto, com muita resiliência, não tinha mais. Como assim? Sumiu o transtorno? O transtorno some assim, né? Como é isso? Não, é que não tinha o transtorno, mas ele estava num estágio de adoecimento, sabe? De dor, de sofrimento mental, tal, que viver no coletivo, ou viver sem família, ou viver se apegando e perdendo pessoas, tudo isso mexe tão forte, tão intimamente com a gente, que algumas pessoas adoecem, e aí quando você vai num profissional, por mais renomado que o profissional seja, ele dificilmente vai conseguir fazer a fatia de dizer, não, isso aqui é porque está acolhido, isso aqui é institucionalização. Né? Então, a institucionalização ela pode causar déficits, mas aí eles são déficits também passageiros, porque quando chega na sua casa, que você faz a investida, gente, eu estou falando de muitas histórias que eu acompanhei, quando faz a investida afetiva, psicológica, pedagógica, quando chega, sabe, uma família pronta para dizer o que ele tiver é nosso, a coisa toma outro rumo, mesmo quem tinha o transtorno. Né? Às vezes não, realmente é uma pessoa que tem um transtorno, tem de fato uma deficiência, mas, nossa, o que essa pessoa muda é tão grave a coisa que ela chega a mudar fisiologicamente. Já vi quadros assim, acho que muitos de vocês já devem conhecer o caso de Laurinha, né? Eu vi que tem alguns colegas aqui, algumas pessoas de Olinda. Se vocês ouvirem a história, por favor, ajudem Laurinha. Laurinha, ela tem um problema no cérebro, eu nem sei se pode dizer que tem, que tinha, né, quando ela foi adotada, e ela tinha meses de vida, e Laurinha está com 3 anos, se não me engano, e ela só faz desenvolver, e aí você diz, como? A ciência, quando você ouve a história, você diz, meu Deus, a ciência não explica uma coisa dessa, não tem, como assim que o cérebro dela não podia fazer o desenvolvimento dela continuar? E ele continuou. Então, assim, eu sou a última a dizer assim, não, só vai até ali. Não, porque eu já vi coisas que para mim são até contra a ciência. Então, quem sou eu para questionar? Então, assim, vem às vezes, por exemplo, um adolescente com déficit, e aí os pais dizem, eu não estava pronto, eu não tenho condições de lidar com isso. Ninguém me avisou. Mas não avisou porque não sabia. E outra, às vezes esse déficit era de ter vivido, acolhido por tanto tempo. Sabe lá o que é passar 7 anos dentro de uma instituição? A gente faz ideia do que é passar 7 anos sem ter um pai ou uma mãe para chamar de seu. Né? Então, assim, esse jovem chega com um desenvolvimento de 4 a 7 anos, sem empatia nenhuma. E causa um pânico para os pais. Meu Deus, eu não sei lidar, eu não sei o que fazer, eu não sei. E, assim, foi a lacuna, foi o desenvolvimento dele, mas com muito cuidado, ele vai avançar. Pode ser que alguns não, mas aí eu acho que é justamente quando você volta para dentro e trabalha a minha expectativa e esse sujeito real, né? Até onde eu me abro, eu me disponho para ir com esse filho. E aí eu acho que é uma mentalidade ainda bem arcaica que a gente tem de pensar sobre a adoção, porque é como se, não sei se vocês percebem também, mas tem uma coisinha pequena que culturalmente a gente acha que filho biológico não vai ter nada disso, porque não teve uma história ruim, não teve uma história, tem uma família saudável, estímulos bons, então ele vai sair certinho no desenvolvimento. Mas não é um robô, é um filho. Então, não
não tem lógica, mas a gente tem essa tendência, né? E assim como a tendência do preconceito a apontar, isso aí foi adoção, isso aí não tem jeito. A adoção, foi a adoção que, por isso que é desse jeito. E aí é como se fosse limitante, como aquele sujeito ele não pudesse progredir, como ele não tivesse potencialidade. Então, esse discurso também é para a gente pensar para além do que está posto, para além do que cada idade coloca, para além do que a história presume, e a gente não precisa ficar preso, a gente precisa ficar dentro disso. A gente pode pensar muito além disso, pode pensar em estímulos positivos, pode pensar no amor que eu tenho a oferecer, mas aí também é interessante que a gente pense nos limites nossos, enquanto pai, mãe que queremos ser, o que é que a gente topa, o que é que a gente encara, o que é que a gente espera desse outro. Milene, eu acho que tem duas colocações aqui no chat que se encaixam na sua fala. A primeira é da Caroline Cruz. Ela diz: tenho 29 dias com a minha filha de 9 anos e ela possui comportamentos de 7 anos. Aí veio a Shirlande Pereira e falou: eu tenho uma sobrinha biológica que também tem 9 anos e comportamento de 7 anos. Aí eu acho que se encaixa bem nisso que você estava falando e no que você falou no início, né? Que o desenvolvimento não necessariamente vai ser igual para todos, as fases. Isso. Alguns vão se desenvolver mais, outros menos. Aí, como pretendente também, eu gostaria de perguntar, pedir para você falar um pouco sobre essa questão da idade cronológica, né? E a idade emocional, essa diferença que as crianças às vezes chegam, acho que seria importante. Uma coisa que percebam, a última fase que a gente falou, ela dizia dos 7 aos 12. Ah, mas tem comportamento de 7. Ela está transitando para cá, ela está vindo, né? Mas ela está vindo no tempo dela. Então, não significa que a gente precisa se preocupar. É ficar atento. Quando a gente faz assim, e tá tão preso, não está vindo, sabe? E aí também é quando eu acho que é interessante a gente, no lugar de responsável, se questionar. Como é que eu posso fazer para despertar mais isso? Como é que eu posso fazer para estimular isso? Então, por exemplo, eu trouxe agora para vocês o exemplo da minha filha, então o que eu faço? Eu sei que ela está chegando, ela chegou no 7 e que a próxima fase dela, eu espero que a empatia dela já esteja desenvolvida. Mas eu não vou cruzar os braços e olhar e ficar esperando. Será que agora já saiu? Será que já está bom? Será que já está pronto? Posso abrir o forno? Não, eu vou botar os ingredientes para abrir o forno na hora que der. Então, faço uma doação, eu levo ela para fazer a doação junto comigo, né? Eu faço um trabalho voluntário e eu explico a ela que aquela hora eu estou me ausentando, hoje eu estou me ausentando, estou aqui essas horas para fazer um trabalho voluntário, porque eu sei que tem crianças e tem famílias que precisam ouvir isso, e a depender do que eu estou falando, de repente, uma criança de 8 anos que hoje não teria uma família, algum pretendente aqui que estava esperando uma criança de 6 saiu pensando numa criança de 8 anos. Pá, juntou. Então, fez sentido esse meu trabalho, fez sentido eu me entregar, e minha vida faz sentido para a vida de outras pessoas. Quando eu estou entregando isso para ela, eu não estou dizendo, presta atenção, eu já falei. Não, eu estou entregando o ingrediente para que ela possa desenvolver com base. E aí, gente, é a máxima que eu acho que todo mundo sabe, mas a gente não costuma utilizar. A educação não se dá pela fala, ela se dá pela referência, referência. É o que a gente entrega, não é o que a gente está dizendo, sabe? E para a criança, isso é ímpar. Então, assim, se você percebe, poxa, o desenvolvimento está parado ali, que estímulo eu entrego ali? Não se preocupe em estar dizendo, fulaninho, puxa, sabe? Um discurso que puxe. Não precisa puxar, ele vem. Mas entrega como referência, como uma figura de referência que ele vai dizer, poxa, acho que é assim que faz, né? Então, assim, é quando todo mundo em casa, todo mundo arruma a casa. E aí você não vai cobrar da criança de 7 anos ela lavar os pratos. Pode causar um acidente. Mas você diz, olha, enquanto eu estou lavando os pratos aqui, forra ali a cama, quando a gente terminar, a gente vai brincar. Então, eu já coloquei um estímulo, um ensinamento e o limite. Percebe? Então, a forma que eu vou entregar isso vai fazer toda a diferença de como vai ser a colheita. E aí eu acho que seria algo a considerar nesse sentido, assim, de
Quando a gente perceber, a gente também se analisar, se avaliar que estímulos eu estou entregando, o que mais eu posso fazer em favor desse desenvolvimento. Então, a gente consegue bem fazer isso no dia a dia mesmo, na prática, em coisas simples, mas muito mais no agir do que no falar. Tá? Não sei se fica claro, se não ficar, mesmo assim, você me traz. O período operatório formal. Deixa eu somente certificar de uma coisa. Gente, a gente vai ter 6? É isso? Por volta, Milene. A gente fez agora 1 hora, né, de conversa. A gente ainda tem mais ou menos uns 15 minutinhos para a gente ir arrematando. Pronto, perfeito. Que aí eu já estou encerrando o desenvolvimento e caminho só para umas considerações finais. Operatório formal, 12 anos por diante. Adolescência chegou tão assustador para tantos, né? É uma delícia a adolescência, eu não sei o que a gente assusta tanto. Acho que o que assusta a gente, a adolescência, é que a gente esquece dos nossos adolescentes. A gente esquece dos adolescentes que a gente foi. Quando a gente resgata eles, aí o medo já cai por terra, que a gente, eu fiz isso, eu fiz pior, né? E aí a gente, porque aí vem toda aquela coisa da resistência, da identificação de grupo, vem muita coisa. Mas aí eu vou trazer alguns pontos aqui da teoria para poder desenhar isso, que seria o seguinte: é quando o indivíduo está apto para calcular uma probabilidade, libertando-se do concreto em proveito de interesses orientados para o futuro. É a abertura para possibilidades. É possível o diálogo, que permite que a linguagem se dê a nível de discussão, para se chegar a uma conclusão. Na organização grupal, pode estabelecer relações de cooperação e reciprocidade. É capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente, buscando soluções a partir de hipóteses. Perceba que a nível de diálogo, de discurso, é muito mais acessível a adoção de um adolescente, veja como é curioso, né? Do que de qualquer outra idade. Só que aí, onde é que a gente vai ter o impacto? Onde é que a gente vai ter o choque? E a resistência de muitas pessoas, ou o insucesso de algumas adoções de adolescente? É porque afetivamente, existe muita bagagem. E aí, muitas vezes, eu vejo isso com muita frequência, me surpreende, eu confesso. Pessoas que adotam adolescente e não dão um suporte psicológico para ele. Então, assim, é quase que, eu falando até como psicóloga, humanamente inconcebível a gente pensar que a pessoa passou 15 anos, desses 15 anos ela passou, sei lá, 10 de violência, de negligência, de abusos, 5 de uma vida coletiva, sem família, sem referência, sem bons estímulos, e ela chega, pronto, agora venha, você vai ser meu filho, a regra aqui é essa, a gente funciona aqui assim. Que estranho pensar isso. Vocês percebem quando a gente vê toda essa lógica de... Eu passei aqui 2 horas falando com a Milene sobre desenvolvimento. E vou adotar um adolescente. E quando ele chegar, eu vou dizer a ele, olha, aqui, dorme essa hora, não pode usar rede social, não vai, amigo só esse, sabe? É até desconecto da realidade, sabe? Então, acho que o meu convite é sempre aos adultos, a se colocarem nesse lugar de cérebro amadurecido da relação e pensar, ele tem essas capacidades aqui. Tudo isso aqui que a gente está colocando acima de 12 anos, o adolescente tem. Lembrem-se, falta de estímulo pode ocasionar um déficit nesse desenvolvimento. Mas eles chegam aqui. Então, o que é que falta a ele? Falta afetivamente, emocionalmente, se disponibilizar, desabrochar. E aí eu não consigo pensar, aí também acho que é uma percepção minha e entendo respeito quem pensa o contrário. A adoção sem um acompanhamento psicológico, sabe? Não se isso logo aquilo. Se adotou tem que levar para terapia. Não. Tem casos, tem coisas que a gente consegue, são casos mais brandos, a institucionalização foi curta, a criança com a resiliência dela soube lidar, teve uma ótima casa de acolhimento, teve apadrinhamento, sabe, aquilo não ficou tão pesado, dá para levar. Mas se chegou na adolescência, foram muitos anos dessa história. Então, assim, aí já, sabe, tem feridinhas e tem lesões. Eu acho que não é mais feridinha, é uma lesão, é uma coisa mais importante, são muitos anos. Então, tem
tudo para dar certo. Leiam isso aqui que está na frente de vocês. Tem tudo para dar certo. Mentalmente, sabe? E depende também da tua disponibilidade, óbvio. Mas a estrutura é para funcionar. É para esse jovem que apresenta isso aqui, sabe? Se não tivesse toda a ferida emocional, ele é a melhor pessoa para ser adotada, concorda? Veja essa lógica de você chegar e dialogar com a pessoa. Aí ele tem abertura para possibilidades. É possível o diálogo, a discussão para chegar a uma conclusão. Ele se pensa no futuro, que ele vai pensar também, poxa, eu posso ficar sempre nessa família, para sempre. Esse para sempre que na criança pequena ela faz, será? Porque eu já tive uma mãe, eu já tive um pai, eu já tive uma família e eu não tenho mais. Será que esses vão ser para sempre? Aí os mais novos costumam testar mais. O adolescente, ele já tem mais essa consciência de que ele quer vir para sempre, né? Ele falou para mim isso. Então, tem essa negociação, tem essa lógica funcionando muito bem. Então, ele é super promissor. Só que ele tem uma ferida de 12, 13, 15, 16 anos. Então, assim, não tratá-la, aí eu acho que é uma segunda negligência que a gente faria nesse caso. Então, eu considero o caso dos adolescentes um caso extremamente promissor, mas precisa de atenção e cuidado. Ponto. Os outros eu acho perfeito, maravilhoso, que bom que tenha. Se puder, faça. É um excelente estímulo. Mas o adolescente, eu acho que é quase que inevitável. Bom, o que eu tenho a dizer a vocês, fechando essa questão do desenvolvimento? Que a partir de então, o desenvolvimento da vida adulta consistirá numa ampliação de conhecimentos, mas não na aquisição de novos modos de funcionamento mental. Então, a partir daqui, a gente só amadurece. Né? Cheguei aos 18, fiz todo esse processo de desenvolvimento e agora eu vou amadurecer. Aí, então, eu não aprendo mais? Não, pelo contrário, eu aprendo sim, eu aprendo muito. Mas depende agora também dos estímulos, depende dos laços afetivos, depende da minha estrutura. E aí é quando entra, né, Deixa eu só ajeitar aqui, deu um erro. Quando entra toda investida, né? Todo esse acolhimento familiar que é proporcionado ao jovem, à criança. E aí, deixa eu colocar aqui. E aí, o que eu quero poder finalizar para vocês, aquilo ali foi a teoria de Piaget, e eu trouxe de uma forma, não é ipsiliter o que a teoria diz, mas eu trouxe assim, pontos importantes para chamar a atenção de vocês da criança, do desenvolvimento saudável de uma criança e do desenvolvimento de uma criança que vem por via adotiva. São crianças, são adolescentes, são sujeitos capazes de um mundo, depende muito da gente, depende muito dos estímulos que a gente vai poder oferecer para eles, estímulos afetivos, cognitivos, etc. O que a gente tiver como disponibilidade. Vai depender também da gente trabalhar essa expectativa versus a realidade, né? Porque quando eu pego esse desenvolvimento aqui, biológicos ou por adoção, não vai fazer diferença. Ou vai, porque eu vou precisar, naquele tijolinho, lembra lá, fazer um remendinho para continuar construindo. Então, eu construo com o biológico, eu construo com o filho por adoção. Construo igual. Só preciso lidar com questões diferentes. Acho que talvez até, veja como é interessante, né? Quando é biológico é um ambiente saudável, a gente não vai se dedicar tanto a se preocupar, tem que fazer terapia, não, a gente vai, né? Solta mais. E quando vem por via adotiva, existe mais preocupação. Então, que bom, preocupação nunca é demais. Faz a gente se prevenir para que coisas saudáveis possam ser cada vez mais saudáveis, que a gente não caia num lugar de adoecimento. Aí, minhas considerações sobre toda essa fala e o desenvolvimento e os casos que eu trouxe, até um exemplo que eu queria dar a vocês, falando dessa coisa do biológico. Tem um jovem que eu acompanho, por volta de 11 anos, que ele é filho biológico. E ele tem um atraso no comportamento dele. Como o Gleice tinha trazido, as meninas falaram, né? Ele tem um atraso que ele fica algo por volta de 8 anos de idade. E aí, mas assim, não... Ele aprende, ele se desenvolve, ele se relaciona, mas a mentalidade dele está um pouco presa
a faixa etária dos 8. E aí, passado uns 2 meses de terapia, e quando a gente fez essa devolutiva, né, eu fiz com os pais, a gente conversou sobre questões que eles possam investir mais, que eles possam observar, que eles possam, enfim, estimular. E aí a mãe ficou bem preocupada. Meu Deus, Emilene, mas isso é tão preocupante. Eu disse, não é, calma. A gente se deu conta que a gente vai trabalhar isso. É isso, ponto, sabe? E vocês estão com ele, a gente está junto aqui, a gente vai dar conta disso. E aí segue o tempo. Passados uns 2 meses, a gente voltou a conversar, e aí eu não percebi, quando eu falei, eu disse, bom, e a gente está trabalhando essa questão da idade mental dele, que está o quê? Próximo a uma criança de 9 anos. Aí ela começou a vibrar na minha frente, aí eu disse, o que foi? Ela falou, você disse 9, você não disse 8. Então, assim, para ela foi um grande avanço, um ganho, uma alegria, então, muito especial. E de fato, assim, eu disse, poxa, eu estou falando coisa de 1 ano, né? De 1 ano a gente não vê avanços gritantes, mas veja que a minha fala está incutido nela uma observação de que saiu de algum lugar. E, de fato, em termos de negociações, de sociabilidade, ele tinha dado alguns passos importantes durante esse período de 2 meses. Aí você diz, poxa, só 2 meses, mas a gente já vinha investindo afetivamente, cognitivamente, né, mentalmente com ele. Então, ele vem, mas é um degrau de cada vez. Então, assim, sobe, essa escadinha sobe, eles estão aptos a isso, né? E aí é só a gente ir trabalhando que vai, no seu tempo vai. Então, o que eu preciso enfatizar para isso, né, e com isso? Nós somos seres biopsicossociais. O que é que eu quero dizer com isso? Que ninguém é feito só de biologia, ninguém é feito só de genética. A genética conta, a biologia conta. Conta, mas ela não é o eixo fundamental da coisa toda, tá? Somos psico. Nós somos cada um, nós somos únicos. Nós somos nossa essência. Então, nós somos sujeitos. Antes de ser biológico, adotado, criança, adulto, adolescente, nós somos únicos. Então, nós temos a nossa identidade. E, para além disso, nós somos sociais, nós somos o que nos circunda. Então, se um dia ele viveu num ambiente que não era saudável, hoje ele vive num ambiente que é saudável. E o que é que o seu social está oferecendo a esse biopsico? Então, a gente é sujeito de integração, nós somos isso. Nós somos genética, sim, biológico, nós somos psico, nós somos a nossa história, nós somos também o que nos cerca. Então, talvez fosse mais interessante, ao final do que eu estou trazendo, você se preocupar do que você tem a oferecer para cercar, do que o que aquela biologia me disse, né? O que aquela faixa etária está me dizendo, percebe? Regressões possíveis. Um adolescente pode chegar com idade mental de 7 anos, ele pode ir também lá na frente, ou um de 7 anos pode lhe surpreender, lhe assustar com uma conversa que parece que tem 15, tá? Então, assim, o fato deles também viverem num ambiente, porque percebe, uma criança, ela tem isso, né? Quando ela vive entre adultos, ela traz um discurso mais formalizado, um discurso mais rebuscado. Não significa que ela tenha a maturidade daquele discurso. Então, acho que é interessante a gente separar uma coisa da outra, né? E aí sempre tem psicopedagogo, tem psicólogo, tem profissionais também para estar acompanhando, né, gente? Então, assim, tem regressões que são possíveis. Então, já vi 10 anos de idade, mãe, deixa eu deitar no teu colo, eu queria mamadeira. Aí ela, que história é essa de mamadeira? Queria mamadeira. Mas você nunca mamou. Eu mamava lá no acolhimento. Aí a mãe liga para o acolhimento. Gente, essa menina mamava. Não, nunca mamou, não. Que história é essa? Pois ela está aqui atrás da mamadeira. Aí ela liga para mim. Ué, Milene, o que é que eu faço? Eu disse, mamadeira. Ela, como assim? Ela desse tamanho, eu disse, é a necessidade de ter um colinho que ela não teve lá atrás. Ela quer experimentar. Por que não? Né? Não significa que a gente vai deixar ela regredir e ficar ali naquela fase. Ó, tá bom, né? Tu já experimentou. Vem, senta aqui no colo, tal, depois... Não, né? Mamadeira não. Vamos pro copo. Vai trabalhando isso, mas assim... É o desejo, né? O desejo de ter sido seu filho desde pequenininho, que às vezes ele pode se mostrar no lugar da regressão. Acho que era a Gleice que queria falar. Posso seguir? Não, eu acho que foi alguém que estava com o microfone ligado. Joia. E, por fim,
minha chave para tudo isso é a resiliência. Para quem não sabe, resiliência é a capacidade que cada um de nós tem de superação. Todos, sem exceções. Ah, tem desenvolvimento assim, desenvolvimento assim. Não, todo mundo, sem exceção, tem resiliência dentro de si. É uma tendência que nos atualiza, tendência atualizante, que nos coloca para frente, para mais, que nos faz superar. E aí a gente pode superar luto, sofrimento, déficit, falta de amor, estímulo negativo. A gente supera tudo e qualquer coisa. E aí o que eu tenho para trazer para vocês, como porta-voz das crianças e dos adolescentes? Me ensinaram uma coisa que eu faço questão de replicar a todo e qualquer lugar que eu for falar. Eles têm uma resiliência na ponta da língua, uma resiliência muito especial, muito diferente, sabe? Eu não sei explicar, ainda não li num livro que me explicasse a resiliência da criança ou adolescente acolhido. Talvez eu precise fazer um estudo sobre isso para trazer isso em números para vocês, porque é diferente. Não sei se o sofrimento com tão pouca idade, eu não sei se ser submetido àquilo e ter que encontrar dentro do imaginário uma camada de proteção, o que de fato não sei, mas eu vejo eles com um potencial de resiliência que coloca a gente no bolso, sabe? Digo até os meus clientes em terapia. Os meus clientes, a criança e o adolescente que veio por adoção e um adulto que nunca sofreu nenhum abuso, nenhuma violência, nenhuma negligência, não se comparam. É muito surpreendente, porque aquela criança, ela vai numa linha ascendente, quando ela recebe estímulo, amor, referência, ela só vai. E aí, é gritante, sabe? Você vê a olhos nus aquela coisa assim, fervendo para superar, para se entregar, para amar, para ser amado. Mas ele encontra desafios, ele encontra regressões, ele encontra limites da idade dele, ele encontra o seu filho da expectativa. Então, ele encontra desafios. Mas aí, se você fica atento a isso, atento a esse desenvolvimento, atento que não é o biológico, não é nada, é o que eu vou ensinar a ele. Atento que isso aqui pode ser só uma regressão, vai passar. Atento que ele tem uma super mega resiliência, percebe que tem tudo para dar certo? Então, eu acho que é basicamente sobre isso que eu queria poder colaborar com vocês e fazer pensar, fazer refletir que eles não têm limite para ser amados, eles não têm... Assim, até aqui não aprendi nada com eles que me dissesse assim, não investe em quem está adotando, porque eles vão se frustrar. Não, eu já vi a criança se frustrar, porque quem estava adotando, quem era o cérebro maduro da relação, não se dispôs afetivamente, não se preparou para isso, não buscou ajuda na primeira dificuldade. Enfim, depende muito mais de vocês do que deles. Acho que era isso que eu queria trazer hoje. Ai, Milene, olha, eu vi antes de fazer os meus comentários e minhas anotações, que eu fico aqui, né, aprendendo e anotando também, né? Eu vi que Renato, não sei se tu viu, Gleice, levantou a mão, não sei se foi sem querer, se realmente queria falar. Tá? Foi sem querer? Foi. Mas agora eu vi outra mão também levantou ali, Juliana. Está com a mãozinha ali levantada. Na verdade, enquanto ela estava falando dessa última questão, eu me lembrei de um caso que aconteceu com uma amiga minha, lá no Distrito Federal, né? Ela trabalha no Banco do Brasil e tá, inclusive, essa história dela no YouTube. Ela adotou 2 crianças, né? Quando ela foi adotar, ela não botou restrição de nada, nem de idade, nem de cor, nem de doença, nem de nada, né? Entregou tudo em branco e disse, eu quero só as minhas filhas, né? E aí ela, a princípio, queria adotar só uma. E aí o juiz, né, chegou para ela e disse, olha, nós temos 2 crianças que são irmãs, uma tem 10 anos e a outra tem 12, né? A outra um pouquinho maior. Aí ela, né? Foi conhecer as crianças e tal. E aí, quando trouxe para casa, a menorzinha de 10 anos foi tomar banho pela primeira vez e não conseguiu. E aí ela ficou olhando e ela disse, ô minha filha,
por que você não toma banho? Aí ela disse, ela já, como era menor, ela já conseguia chamar ela de mãe, né? E ela dizia, mãe, é porque nunca na minha vida ninguém me deu banho, nem no orfanato e nem na minha casa. Eu nunca tive alguém para me dar banho. E aí ela perguntou, você quer que eu lhe dê banho? Ela, quero. Aí ela ficou feliz, porque a mãe dela, né, estava banhando ela pela primeira vez, porque ela não tinha esse carinho de uma pessoa banhar ela, entendeu? Cuidar do cabelo dela, cuidar dela. E foi isso que ela fez, né? O primeiro banho dela, ela foi lá, deu banho, cuidou do cabelo dela, sabe? E aí ela disse que com a maior foi um pouco assim, demorado até para ela chamar de mãe, mas depois foi tudo tranquilo, sabe? Elas aceitaram de boa. E aí é essa questão, entendeu? De que às vezes a criança chega com uma necessidade que às vezes a gente entendendo supre, porque ela nunca teve aquilo, aí de repente, né, sente a carência. Enfim, é isso. É verdade. Emilene, tu falou algumas coisas aí que eu achei, tudo eu achei, né? Mas tem coisas assim que a gente vai pegando, né? Quando você falou lá da fase do 2 a 4 anos, né, que você falou super determinação, até aprendi, viu, essa nomenclatura, esse nomezinho, né? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Emilene, eu até te agradeço, né? A importância, como essa fase é bem, né? Porque a gente só pensa assim, né? Na teimosia, na birra, e a gente só pensa isso como um lado negativo. A grande maioria da gente, acredito que se a gente fosse fazer uma enquete aqui, eu acho que a grande maioria de nós, de alguma forma, a gente só tem a referência da birra como algo ruim, né? E a gente aprende assim, infelizmente, a gente aprende assim, né? E aí você falou algo que aí foi a cereja do bolo, né? Você falou a importância de não calar, né? Esse comportamento, que é o que normalmente a gente tende, né? Não, menino, para! Pelo amor de Deus, e principalmente quando em locais públicos, a gente pensa muito mais, né, no outro, né, a vergonha que eu estou passando, ai, não vai pensar que eu não estou educando esse menino, né? E aí, como é importante você saber ter essa sensibilidade, né, de dar voz, sim, né, como você bem falou, lógico, né, que você vai ter o momento tem um limite da orientação, mas do acolher, né, e de ressignificar essa super determinação. Achei, nossa, que maravilha, né? Nisso aqui eu vou assistir depois de novo, viu? Porque tem muita coisa assim que... Outra coisa que importa, que você também falou, Emilene, a ideia do ressignificar as fases que a criança não viveu. Né? Como isso é importante, né? Acho que quem deve ter pessoas aqui, né, que já são pais, pela adoção, pais ou mães, né? E aí eu estou com você falando aqui e eu pensando em Carla, né? Pensando aqui na minha filha, na nossa vivência, e como realmente isso é importante, né? As fases que ela não viveu. A outra coisa que também você comentou, né? A gente deixou bem claro, né? Que isso não é engessado nessas fases, né? Que ela vai, né? Mas que de alguma forma claramente há coisas que você percebe, nossa, isso aí. Quando Carla chegou, você falando, então estava passando um filme aqui, né? Na minha mente, né? Quando Carla chegou, realmente ela tinha comportamento. Carla chegou com 9 anos e 5 meses, né? Mas para algumas coisas era bem menos, né? Então, maravilhoso. E a ideia que você falou também, que eu achei maravilhoso, que é o investimento. Todo mundo só pensa no investimento, na importância do investimento que a gente precisa ter. Né? Mas a gente só pensa no investimento financeiro. Né? Eu preciso voltar numa escola boa, eu tenho que ir. Né? A gente só pensa mais, né? O investimento afetivo, né? Que é o que vai fazer, no final das contas, a diferença de tudo, né? Nesse processo aí. Eu vi também, deixa eu ver aqui, subiu alguma perguntinha, não foi, Gleice? Deixa eu ver aqui o que foi. Um comentário. Bom, cadê? Foi da Ludmila de Moura. Ela Sim, falou, e às vezes o toque pode ser recusado por ter sofrido abuso. sim, 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 é verdade. É verdade. E esse abuso em todos os sentidos, não só o abuso sexualmente falando, né? Eu acho que uma lógica que a gente pode seguir, e ela serve para muita coisa, serve até inclusive para nossas relações interpessoais, não só para o lugar de pai e de mãe.
quando você lembra dessa questão, né, de ouvir aquela birra, de ouvir o que essa birra quer dizer, né? O que há por trás da birra. O toque também, será que eu posso tocar? Será que isso remete a um abuso? Enfim, o ouvir, eu acho que ele é uma coisa que a gente tem perdido nos tempos contemporâneos e a gente precisa resgatar de alguma forma, pelo menos exercitar e tentar usar dele. O ouvir legítimo, não escutar, né? Então, assim, quando o Reni traz as coisas que tocaram ela não me escutou, ela me ouviu. Então, quando você ouve e você mergulha junto com quem está falando. E aí, quando você vê uma birra, tenta ouvir, sabe? Não sai preocupado em o que vão achar, em interpretar aquilo. Acolhe. Quando a gente acolhe, a gente consegue ouvir o outro. Então, quando a Juliana trouxe esse exemplo maravilhoso, acho que é justamente isso. Você, poxa, ela teve a primeira vez num banho com essa idade, sabe? Então, ver o que está por trás disso, de uma negligência de tanto tempo, né? E aí, às vezes, no acolhimento, às vezes nem negligenciou, mas não tinha como dar conta daquilo. Então, ela queria poder ser tocada com afeto, mas também esse toque pode remeter a um abuso. Então, como é que eu sei a hora que eu toco e se eu não toco? Ouve. Quando você ouve, você consegue se conectar com o outro, você consegue saber o que o outro está sofrendo, o que ele está querendo dizer. Mas quando a gente só escuta, a gente fica só na camada superficial. E aí isso deixa as relações da gente num lugar pobre, que pode ser muito mais profundo, pode ser de muito mais conexão, de muito mais entrega, se a gente lança a mão dos nossos ruídos para ouvir. Ouvir faz muita diferença. Verdade. E esse ouvir e ver, né? Às vezes não há nem a fala, né, Milene? Mas você percebe no olhar, o corpo fala, né? O corpo da criança fala, o gesto fala, né? E você, se não tiver essa atenção, essa sensibilidade com seu filho, né? Passa desapercebido uma coisa que deveria, né, poder estar sendo trabalhado, ressignificado, como você bem falou, né? Deixa eu ver aqui, alguém colocou a Shirlande. Que palestra maravilhosa, colocada de forma clara que atende fundo. Que maravilha, gente. Cadê? Bom, teve em relação ao formuláriozinho, gente, você vai colocar a cidade, o fórum da cidade onde você reside, tá certo? Alguém colocou, mas aí foi numa mensagem direta, mas pode ser que alguém tenha essa dúvida, certo? Gente, temos aí mais alguma dúvida? A gente pode começar costurando aqui o nosso término. Eu quero até agradecer aqui a atenção, a participação de Rejane e Bruno, ela tá do Acalanto. Rejane é uma referência para todos nós, viu, Rejane? Prazer ter você aqui, uma satisfação enorme e nos próximos apareça nos online aqui de Pernambuco, que a gente lhe quer. Não é, com certeza, com certeza. Gostaria de parabenizar a escolha do tema e agradecer por essa fala. Milene, olha, tudo que eu puder te agradecer vai ser pouco. Gratidão mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu acho que essa conversa nossa aqui, que bom que a gente, né, está conseguindo gravar, né? Depois vou disponibilizar, assim, deixa eu até colocar aqui no chat, né? Para depois as pessoas acessarem aí. Porque eu acho que é necessário, na verdade, para pais e mães, independente, né? Acho que vai ser foi muito rica a sua fala, né? Muitíssimo rica. E eu penso que há coisas, né? E quanto mais a gente colocar essa distância, que não, digamos assim, né? Que a gente fala a palavra distância, mas você vai entender. Às vezes a gente coloca uma grande distância, e você comentou isso na sua fala, do biológico e do adotivo. Quanto mais a gente diminuir, na verdade, essa distância, mais a gente vai atingir o nosso objetivo, né? Dessa compreensão da legitimidade dos nossos filhos por adoção, que não tem nada, parece que a gente está falando de um universo paralelo para algumas pessoas. As pessoas pensam que é um universo paralelo, e não é, pelo amor de Deus, gente, né?
E um momento como esse, na verdade, é de falar de filhos, independente, né? Falar de como é cada etapa, como é, né? Acho que foi riquíssimo. Rafael levantou a mão, não sei se foi sem querer ou foi por querer. Não, não foi. Olha, eu adorei o assunto abordado aqui, foi muito rico, esclarecedor, principalmente para mim e para o meu esposo. Mas é só para tirar uma dúvida. Como nós assistimos juntos, o link do certificado eu coloquei os dois nomes. É isso mesmo? Isso, Rafael. Agora, nesse que eu postei, não é isso? Você se Isso. refere a isso? Você coloca dos dois. Eu lembro que você comentou, acho que foi você comentou no início, que fez o check-in separado, não é isso? Exato, isso Não, mesmo. super tranquilo. Pelo check-in é que a gente tem como ver tanto o seu e-mail quanto o do seu companheiro. E é para lá que irão ser enviados as declarações. Mas nesse daqui poderia ser juntinho. Tá bom. E palavras importantes que nós pegamos aqui na apresentação de hoje é resiliência. Temos que ser muito resilientes, saber ouvir e também observar comportamentos, né? Porque pode ser que a criança não mostre um comportamento em casa, mas na escola mostra um outro comportamento que ela acaba dizendo o que está acontecendo com ela, né? Então, isso é muito importante. Obrigado, viu? A gente que agradece. Emilene, queres dar... Agradecer pela abertura aqui para a gente estar fazendo esse compartilhamento, que eu acho que é tão importante. Eu sinto muito falta do preparo desses pontos, assim, desse olhar sobre coisas tão simples, né? Acho que não existe uma complexidade quando a gente está trazendo esse discurso. Eu sinto, às vezes, a falta disso quando eu estou trabalhando pós-adoção. E aí, às vezes, os pais estão cobrando dos seus filhos coisas que não é que os filhos não tenham a oferecer, são os pais que não se prepararam e não entendem que aquilo é da idade, que aquilo é da circunstância, que aquilo sei lá, uma regressão esperada, enfim. E aí, às vezes, as coisas poderiam ser muito mais simples, muito mais suaves, mais leves. Então, ter uma oportunidade de fala como essa é excepcional, porque já prepara muito mais gente e já deixa a gente mais confortável na chegada do filho, já ter trabalhado expectativas e uma série de coisas. Gratidão pela atenção, pela colaboração de vocês e espero voltar em breve aqui. Acho que em Moreno vou pessoalmente no próximo, presencialmente. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Milene. Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu vou apertar em pausa na nossa gravação para fazer a chamadinha, para não ficar na gravação. Tá certo? Mas a Milene, um beijo, beijo, bem grandão, para você, não só para você, manda o cheiro todo pro pessoal aí do GAAP, né, pessoal de Paulista, viu? O Recomeçar, assim, tem um carinho imenso, porque logo no nosso início vocês também foram um dos que nos acolheram muitíssimo bem, então a gratidão é eterna a vocês também, viu? Gente, vou apertar em pausa aqui na gravação, vou fazer a chamadinha, tá joia? Deixa eu apertar em pausa aqui na gravação.